You tell me why there's a sadness in your eyes. I don't wanna say goodbye to you. Olá, galera, bom dia. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Nem vi que tava gravando. Brincadeirinha, só para poder fazer uma ceninha aí para vocês. Bem, galera, meu nome é Marcos Vinícius. Para quem não me conhece, eu sou o Zezé. O Zezé do livro O Meu Pé de Laranja Lima, escrito por meu pai, José Mauro de Vasconcelos, o autor que logo após escrever esse grande livro que percorreu pelo mundo inteiro, faleceu, Logo em seguida, Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta, que é a professora Cecília, ela fez a readaptação para novela, onde foi exibida na década de 80, resgatando algumas reprises na década de 96 e assim mantendo essas informações. Eu, como era criança, devido às peraltices, devido às coisas que eu afrontava quando criança, eu fiquei isento desse livro, e com as lembranças, dos tempos de lá para cá, porque na nossa época era roça, e as coisas eram bem diferenciadas nos mundos de hoje, porque não existia tantas leis como hoje. Nós temos leis que nos defendem, e então as coisas eram feitas assim, pelas próprias famílias, como você vê no percorrer da novela, dos capítulos na qual eu exibo para você poder estar assistindo, para resgatar um pouquinho essa história. Isso aqui é meu cafezinho, tá? Amo beber café, tá? Está na novela, apresenta muito, minha família toda gosta de café. Hoje eu estou aqui representado David Soares. Um grande abraço aí, tenha uma boa tarde aí para você e para toda a sua família, meu amigo, tá? Que seja bem-vindo aí no nosso projeto, espero que esteja gostando, tá? Alan Quart, também seja bem-vindo aí também, você e toda a sua família, tá? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E como não deve ser do Brasil, é de outro país, temos pessoas da Indonésia, de Afeganistão, que fala, eu vou conseguir gravar. E isso é legal porque é bom que a gente vê que a nossa vida não é diferente da de ninguém, Então a gente vai aprendendo no caminhar da vida. José Mauro de Vasconcelos, que é meu pai, e eu agora vou estar chamando de meu pai, porque como voltou a lembrança, e sei que era ele que me acompanhava quando criança, eu não tinha lembranças porque eu não sabia do paradeiro dele, nem sabia que ele existia, porque eu não sabia desse livro, muito menos do filme. E eu só fui saber da origem desse livro e desse filme por causa do filme do Mazzaropi, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Um amigo meu lá de Vitória, que como eu sempre queria saber sobre o paradeiro do Raul, que no caso é o Milton Cândido da Silva, que eu achava que era o meu pai, E agora eu entendo, porque tinha até algumas fotos que eu consegui pegar no Face da Jandira, e nas fotos eu vejo que ele tira foto com a minha avó, que é a dona Stefânia, que é a dona Abigail, com a minha avó no colo, com a minha irmã no colo, e eu não apareço só meia parte aqui. E eu estranhei aquela foto, porque como ele era pegado comigo, como que poderia ele estar fazendo aquilo? Então não achei legal. E lembro também uma vez, uma discussão ainda criança, com a minha mãe, porque logo depois que José Mauro de Vasconcelos faleceu devido ao trauma, eu mantive esse esquecimento. Com certeza ele fez alguma hipnose na minha mente para que eu mantesse esse esquecimento. Eu sempre, quando eu cresci, eu falava que eu tinha um segredo, eu não sabia que segredo era esse. E eu, como não tinha nada, nem contato, nem sabia nada de José Mauro de Vasconcelos, nem sabia que ele era o meu amigo Portuga, que eu contava o segredo, que às vezes os maus tratos que eu sofria na família devido à má compreensão em questão do que a sociedade poderia pensar a respeito da minha vida e do que eu fazia também para ajudar a família, porque toda criança pronta, toda criança faz arte. Hoje eu trabalho com criança, trabalho com mães de família e vejo em questão da criança, mesmo porque eu sou pai. Eu tenho 2 filhos, eu fiquei 11 anos casado, praticamente 12 anos, para poder educar e ensinar meus filhos da forma que meu pai me ensinou. E logo depois, quem passou a assumir foi a mãe deles, tomando a responsabilidade, e devido a algumas complicações do tempo e em questão da separação, causou para alguns tipos de atos cometidos como alienação, entre outros, porque isso também é crime, tá? E acabou percorrendo para a separação do meu e do meu filho, porque meu filho não tem o que falar de mim.
né? Até uma vez eu fiquei até constrangido, né? Porque filho da gente, a gente nunca deixa de ver, não vê adulto, sempre vê criança, né? Hoje eu entendo o que os nossos pais falavam naquela época. E minha ex-mulher falava que meu filho ele tinha que fazer um tratamento e que acho que eu achava que ele estava com aquele problema que dá no escroto da criança, né? No nosso escroto, né? Como é que fala? É uma coisa que o escroto cresce, fica grande, eu preocupado, né? Na hora que ele estava tomando banho, ele estava passando o dia aqui comigo, né? Antes da nossa separação, né? Devido a isso tudo. E eu preocupado, porque filho da gente sempre vê como criança, mas ele já estava já crescidinho. E eu fui pedir ele para me dar uma olhada, para saber se realmente aquilo era verdade, né? Porque eu fiquei preocupado, é meu filho, eu botei no mundo, eu vi nascer, né? E graças a Deus só não foi trocado na maternidade, porque eu olhei a pulseirinha, né? Porque até nome de outra criança estava no nome do braço do meu filho. E se eu não tivesse olhado, poderia ter sido trocado. E foi uma guerra para entrar na maternidade, porque naquela época que minha sogra hoje que está morta, né? A mãe da minha ex-mulher, ela brigou comigo na maternidade porque ela queria entrar e eu falei que ela não ia entrar porque eu era o pai e quem ia entrar era eu. E acabou e discuti com o guarda, discuti com todo mundo e saí entrando por porta aberta. Imagine se eu não tivesse entrado, meu filho tinha sido trocado. E graças a Deus, com a orientação que a própria minha mãe falou que muitos anos atrás, tentaram me sequestrar dela, que ela teve que sair fugida do hospital, né? Então hoje eu entendo o porquê. Aí quer dizer, eu com essa preocupação e com essa lembrança, eu fiz o mesmo com meu filho. Eu não queria que meus filhos nascessem só. A minha filha, graças a Deus, nasceu muito grande, não tinha como não saber quem era minha filha, porque ela nasceu com uma pinta, né, que é aquele sinal que eu costumo, que é o sinal da Angélica, né, no braço. Então não tinha como trocar a minha filha, porque era a única na maternidade, a maior que tinha, que não é à toa que ela é enorme, tá com 12 anos, vai fazer 13 anos, já está grandona, né, e já está escrevendo seu livro, segundo ela me informou, contando a sua história pela escola, né, eu acho isso legal, e já seguindo o exemplo do seu avô e meu exemplo também, porque futuramente eu vou estar reescrevendo novamente esse livro, trazendo a diversão, a alegria, tirando um pouquinho esse lado triste, né, do que você vivenciou, porque o meu pé de laranja lima era José Mauro de Vasconcelos, ele era meu amigo, era para ele que eu contava o segredo, porque eu tinha medo de contar para a família e apanhar dentro de casa. Então eu me sentia seguro para ele, porque eu tinha um amor muito grande por ele, e sem saber que o amor que eu sentia por ele era de filho para pai. Então nossa amizade não foi uma amizade à toa, foi uma amizade preparada por Deus. E mesmo porque, né, naquela época ele não sabia que eu era filho dele, porque eu não fui criado com a Jandira, porque Jandira nessa época tinha casado com a Raul, que era o Milton Cândido, como você vê na novela, e eu pedi para ser criado pelos meus avós, foi aonde eu passei a ter contato com ele, né, porque o nome do meu avô, que eu considero como pai, porque foi ele que me criou e me educou, e se essa educação que eu tenho hoje eu agradeço a ele, foi ele que me deu. Então só tenho que agradecer, que é o Benedito Ribeiro, ex-trabalhador de Furnas, no Pau da Fome, hoje onde o Totoca, meu irmão, que eu considero como meu irmão, né, e no caso ele é meu tio, mas eu considero como irmão porque nós fomos criados juntos, né? Não vejo ele como tio, vejo ele como irmão, tanto ele quanto a Godoia e a Lili, porque independente de tudo, elas sempre foram desse jeito, eu não posso mudar, eu também tenho meu jeito. Mas eu nunca, já chamou a polícia para mim, né? Porque eu fiz um escândalo no apartamento porque eu queria ver a minha mãe, que é a dona Stefânia, e ela queria me privar de ver minha mãe. E eu, furioso, acabei, porque eu também sou nervoso, eu sou, né, todo o sangue é o mesmo, e acabei discutindo, ela chamou a polícia como se eu fosse um criminoso. E eu não sou criminoso, eu trabalho com criança. E hoje eu moro aqui em São Gonçalo há 7 anos, né? Eu não falava no meu livro que eu ia atravessar o mar? Pois bem, atravessei o mar, fui morar em Charitas, lá no Preventório, no morro que tem lá em Niterói, fiz uma família lá, fiz uma amizade muito grande com as pessoas na qual eu visito e faço meus trabalhos, na qual atuo com a personagem da Luluzinha. E hoje eu moro em São Gonçalo, né? Hoje eu também fiz uma família. Aqui as pessoas, eu não tenho ido trabalhar, eu tirei um tempinho de férias, né? Porque quem me conhece aqui em São Gonçalo, desde que eu moro aqui, eu sempre vou para cima e para baixo, né? Então, com esse sol, com esse calor,
né, e com tudo que eu passei, né, psicologicamente, né, para poder voltar essa lembrança. Que eu costumo dizer que as pessoas falavam que eu era médium. Todos os centros que eu ia, os lugares que eu ia visitar, né, que as pessoas me convidavam, já pediam para me botar roupa branca. Né? Eu falava que não, porque eu não sigo religião, eu sigo Deus. Respeito todas as religiões, que até mesmo para poder entender religião tem que entender história, porque se não entender a história vai ser manipulado por essa geração e por essas cabeçudas que não aprendem com a educação de nossos pais. Porque centro de macumba, ele era algo feito pelos escravos. Escravos, por quê? Naquela época, os escravos, eles não tinham direito às igrejas dos seus senhores. E eles, se sentindo excluídos da sociedade, criou a sua instituição, que é a macumba, aonde eles davam nome aos seres, que são os seres da natureza, que são as árvores, as plantações e as ervas que utilizavam para poder nos curar e manter, porque nós somos da descendência dos índios, tá? Então, assim, hoje as pessoas utilizam o centro de macumba para poder fazer maldade para outras pessoas. E o mal que nós desejamos para o nosso semelhante, independente de ser o nosso inimigo ou não, ele volta em dobro para a gente. Você vê pelo exemplo de Davi. Davi, ele matou, né, sua melhor amigo, seu ótimo funcionário, seu ótimo empregado, para poder cobiçar a mulher do seu grande amigo. E logo depois que ele cometeu o ato, em questão do erro que ele cometeu, ele sentiu que tinha errado, ele se humilhou diante de Deus, pediu perdão, Deus perdoou, porque viu sinceridade no coração de Davi. Mas, na verdade, ele pagou um preço, e o preço ele foi pago pelos filhos, os próprios filhos dele, na qual os próprios filhos queriam matar e ocupar posições do próprio pai. Eu fico vendo essa situação, né? Eu moro hoje na comunidade e fico vendo muitas mães de família, né? Até mesmo mãe de traficante, né? Quando vê o seu filho em risco de vida, que pula em cima mesmo, defende, é filho, ela sabe a dor do parto que teve, independente de qualquer coisa, é filho dela, sabe? A dor é grande quando você tira algo que é seu. E a gente sabe o que é isso, porque para entender o ser humano, nós temos que viver certas situações na nossa vida para poder entender e saber que ninguém é diferente de ninguém. E ver uma mãe, né, independente de tudo, sinceramente eu não tenho mágoa agora, depois de todas essas revelações que eu vivi. Eu costumo dizer que se eu tivesse uma bola de cristal aqui agora, eu jogasse na loteria, eu acertava, né? Mesmo porque se dependesse da minha família, dos meus parentes, eu não iria descobrir. Meu pai, que é o meu amigo, que eu contava e comentava, que você vê no pé de laranja lima. Vou dar um exemplo para você. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio por nossa mãe Maria, que era o nome, né, dessa pessoa na qual gerou o nosso filho, o filho, que é o nosso irmão, Jesus Cristo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Pai, que nós não tivemos essa oportunidade porque nossos pais são carnais, que é a mesma semelhança do nosso Pai espiritual. Aí o que acontece? Quando Jesus falava que eu estava no Pai e o Pai estava em mim, porque ele daria continuidade àquilo que o seu Pai não fez, porque se dependesse de Deus, ele teria destruído toda a humanidade. E Deus não precisa do ser humano. Mas Deus deu o seu Filho, né, para que ele sofresse a dor e sentisse na carne toda a dor da humanidade, para entender a cabeça do ser humano em questão do entendimento humano, porque para entender o ser humano tem que viver como ele. Eu não posso chegar para uma pessoa e dar um conselho se eu não sei o que aquela pessoa está passando. É igual briga de marido e mulher. Sempre falava na nossa época que briga de marido e mulher não se mete a colher, porque eles brigam. Aí daqui a pouco, amanhã eles estão de bem, quem fica mal é a gente, que se meteu num assunto que não é nos dias de respeito. Aí quer dizer, é que nem eu sempre falo, eu ando na rua, né, às vezes eu vou para Rocinha, para Vidigal, eu não tenho ido, como eu te falei, eu estou de férias, essa semana, esperando passar agora, porque tem muita gente ainda viajando, a rua está muito parada.
E eu estou para voltar aos trabalhos e desenvolver, porque ainda tem a parte de alfabetização que eu vou estar fazendo aqui com as crianças. Meu material que eu comprei, salvo Deus na causa, eu vou ter que ir no centro da cidade para poder comprar outro material para poder fazer um trabalho legal das crianças, para poder fazer um bom desenvolvimento e também gerar oportunidade para outras pessoas estarem trabalhando e também me ajudando, e assim eu poder estar ajudando essas pessoas a manterem as suas contas, né, devido aos problemas que acarreta em São Gonçalo, devido à falta de emprego. Né? Independente de tudo, não culpo o prefeito, porque até mesmo para ele fazer alguma coisa tem que ter uma ordem de Niterói, mas assim, e para a cidade mudar, você também, a pessoa tem que querer, tem que mostrar trabalho, e muitas das pessoas acabam se desinteressando, né, porque não quer trabalhar. Infelizmente, eu ando pela essa cidade toda, fico vendo essa desigualdade, essas indiferenças. Eu também moro em comunidade, se fala mal de comunidade, está falando mal de mim também. Dona Maria, lá do Shalom, do Coió, um grande abraço aí para você, Edson Vieira dos Reis, Richaele, Roberto Menezes, Lázaro Cobreis, né? Tinha nossos amigos aí que estão participando e assistindo, Anzar Ferraz, Alan Curti, né? Também um grande abraço aí, Good Night, ok, Good Morning para quem é lá, para quem é fora do Brasil, né? Porque tem lugares que ainda já são de dia, que é tarde, outros lugares são madrugada, outro dia a dia, é fuso horário, né? Como é que fala? Eu ainda estou lendo, galera, o meu livro, Meu Pé de Laranja Lima, que aqui eu conto as histórias sem antes ler o livro. Então, eu só sei por causa que eu resgatei pelo filme e pela novela que foi exibida e readaptada após a morte do meu pai, que é José Mauro de Vasconcelos, e a Ivani Ribeiro, que tem algum vínculo, fez a readaptação colocando a história da minha família e de seus amigos e os amigos da minha família. Então, aquilo tudo que você vê na novela, no filme, aconteceu. Tá? Nada mudou. Mudou assim, em questão, eu fui exilado, né? Exilado da família por ter feito uma escolha, mas graças a Deus eu estou indo para 41 anos, agora dia 12 de junho, agora no dia dos namorados eu completo 41 anos de idade. Eu nunca tive um aniversário, nem nada dos meus parentes, nunca tive um presente. Meus filhos, depois de uma certa idade, nunca me procurou, nunca me desejou um feliz aniversário, um feliz dia dos pais. Só quando precisam em questão de dinheiro, aí eles me procuram, né? Porque é assim que funciona, porque hoje o sistema coloca esse sistema para poder desenvolver, porque graças a Deus eu não dependi de pai nem mãe para poder chegar até aqui. Eu fui criado na rua, com meus amigos, né? Eu sempre trabalhei, pelo contrário, eu era criança e trabalhava e ajudava a minha família. Eu trabalhei meu primeiro emprego foi numa padaria lá em Vila de Cava. Eu era adolescente, devia ter uns 10 anos naquela época, mas eu já tinha um conhecimento, um desenvolvimento em questão de comunicação muito grande. E as pessoas gostavam de mim, e devido à minha necessidade de querer trabalhar e mostrar a simplicidade, acabava trabalhando já novo. Depois fiquei catando latinha, ferrinho para poder comprar doce, né? Isso aí era coisa minha e da minha irmã naquela época. A minha irmã também é filha de José Mauro de Vasconcelos. Eu lembro dele indo na escada falando que ela era filha dele, e a Karina. E quando eu fui chamar minha mãe, que eu voltei para poder procurar ele, ele tinha sumido. Agora eu tento entender se era ele ou era o espírito dele. Porque como eu escuto vozes me orientando, porque para poder saber disso tudo, não foi pela boca de ninguém. Quem me mostrou a realidade foi meu próprio pai, José Mauro de Vasconcelos. Quer dizer, ele me preparou, não só quando criança, mas até depois da sua morte, porque com os aprendizados que eu tive pela vida e pelos caminhos da vida, me ensinaram a ter esse conhecimento em questão desse desenvolvimento, que eu amo história, sempre gostei de ler livros, e gosto até hoje de ler livros, só não tenho tido muito tempo, por causa das correrias e esses problemas que passaram, que graças a Deus está sendo eliminado, a minha vida já foi eliminada. E é isso, entendeu? Então assim, minha vida toda foi vivida abaixo de mentira. Acho que é por isso que eu não gosto de mentira, eu não preciso ficar dando volta para falar uma coisa, eu falo aquilo mesmo que está no meu coração. Não tenho medo da verdade. Eu ando pela cidade de São Gonçalo aqui, às vezes à noite, eu costumo dizer que eu vou para buscar meu carvão, porque minha locomotiva ela só funciona se soltar fumaça. Se não soltar fumaça, ela não funciona.
Então, quando eu estou andando pela rua, de noite, né, às vezes eu sempre ando às 7, 8 horas, para ele já até sabe o horário que eu vou sair. Eu sei que até aqui onde eu moro tem pessoas me observando, que não precisa nem falar, já olho para a cara do cidadão, já descrevo a pessoa todinha. Já até sei quem é da maçonaria, né, eu conheço. Né, não é à toa que meu maior professor foi José Mauro de Vasconcelos, que até no filme, ele fala do rei e da rainha, já dá um pouquinho o significado em questão dessa história. E também porque eu busquei, né? Eu gostava de estudar, sempre gostei de estudar sobre o Egito, sobre o antigo faraó. Aí quando eu comecei as igrejas, porque minha primeira igreja foi a igreja católica, que é a Sagrada Família, que depois eu passei a frequentar a capela, né? Quando eu vi aquele badalado sino que você ouve na novela, lá da Sagrada Família, que eu vou te mostrar uma foto lá da igreja. E depois conhecia o Frei Luiz, que é um centro espírita, né, que eu passei a frequentar há algum tempo atrás, porque os meus melhores amigos eram de lá. Eu gostava muito de frequentar a sala das crianças, até hoje eu vou, os idosos, né, vou lá, converso com os asilos, com o pessoal do asilo. A sala na época do educandário, né, quando tinha que cuidavam de adolescentes, já profissionalizando, levando essas crianças já criando suas próprias famílias, já preparando para o estudo, para o trabalho, e até isso foi tirado, né, por causa dessas novas leis que foram criadas. Então a gente pega uma mudança muito grande de lá para cá, né, um desenvolvimento, a gente resgata uma história, quer dizer, meu primeiro filho nasceu em 2001, eu nasci em 1978. Quando eu chego para a pessoa e falo assim, o livro, meu pé de laranja lima, mas esse livro tem tantos anos atrás. Eu falei, meu filho, o livro tem tantos anos atrás, sim. Mas eu respeito vocês, porque eu não posso responder por vocês, né? Porque eu não vivi a sua época. Só se eu sou reencarnação de José Mauro de Vasconcelos. Aí ela pegou, que até as surras, as cicatrizes, né, os arranhões, que tanta novela se fala, eles falam tanto dessas cicatrizes que as pessoas perceberem e vão reparar, eu tenho no corpo, né? Mais tarde. Então assim, você vê que a pessoa, minha história, minha vida, até hoje, né, quem me conhece aqui em São Gonçalo, eu sempre fui interativo, eu sempre respeitei todo mundo. Eu sempre brinquei com as pessoas. Eu sei que tem pessoas que têm ciúme de mim, dos seus maridos, né? Isso é inevitável, porque eu também sou ciumento, né? Quem é que não tem ciúme? Mas quando eu vejo que isso acontece, eu já olho dentro dos olhos da pessoa, né? Até mando a realidade pra gente. Olha só, nós fomos criança. Vou dizer pra você, vou olhar pro cara assim, vou olhar até você mesmo, né? Até você aí do outro lado. Tu vai olhar pro cara e tu vai falar, nossa senhora, meu Deus, seu corpo vai balançar, tu vai sentir vontade, né? Mas aí tu vai te estragar uma boa amizade por causa de um pequeno prazer momentâneo, onde pode acarretar até a morte, porque na nossa época era roça, hoje não existe mais isso, né? E você vê que além da minha história ter feito sucesso, isso eu fico feliz, se amanhã ou depois eu vou partir feliz, saber que a minha história, agradeço a maçonaria, tá? Vocês aí da maçom, eu agradeço vocês, eu não julgo o rei, eu julgo súditos, tá? Porque até o José, para tirar o povo da fome, teve que plantar. Não é à toa que eu sou comparado como José, que eu adoro conversar com as plantas e com as árvores e me comunico com elas, sim. Pode falar o que quiser, não estou nem aí, eu respondo por mim. E eu digo que são os nossos ancestrais, né? Por isso que os escravos davam nome aos seres. E fui dado ao sacrifício correto, tá? Se eu posso dizer, porque eu me sinto essa pessoa. E assim, o que vale tudo na vida é o respeito, gente, entendeu? É a honestidade, entendeu? Eu vou aqui, olha, para quem me conhece lá de Jacarepaguá, tem lá a Rafaela, a Fernanda, que moraram comigo, tem minha irmã, Renata, que as pessoas lá em Curicica chamam de Tatá, sabe a índole do irmão que ela tem, eu tenho certeza, pode falar o que quiser de mim para ela conviveu comigo, ela morou comigo, a primeira briga que nós tivemos, eu expulsei ela de casa, tadinha, porque eu fiquei com muita raiva devido ao ciúme que eu senti, questão do namorado da Cláudia pro meu companheiro, eu não gostava, mesmo porque não dava certo ela morar com o companheiro dela aqui, ou com o meu companheiro, mesmo porque eu sou ciumento, e eu não gosto de muito homem aqui dentro da minha casa,
quando eu não estou, né? Porque eu penso um monte de coisa na minha cabeça, então já não faço. E quando eu faço, né, meu companheiro vê a verdade nos meus olhos e evito qualquer tipo de atitude, mesmo porque eu trabalho com criança, trabalho com público e idosos, né? Então, para mim andar de cabeça erguida na rua, eu tenho que manter um caráter diante da sociedade, e a honestidade principalmente. Que aí, meu filho, se vier falar alguma coisa, minha filha, aí a Luluzinha virar homem, tá? Então é isso, gente. Então o que vale é o respeito, tá? Eu não vou dizer pra você que eu vou olhar, vou sentir. A mulher sente o cheiro de longe, né? Eu vou sentir, que até o próprio cara também sente, né? Mas aí eu luto, né? Porque é obra da carne e fruto do espírito. Gálatas 5, isso é bíblico. Então a gente tem que lutar. E o mal que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. Entendeu? Mesmo porque eu já não me mexo com o que é dos outros para não mexer com o que é meu. Tá? Eu já sou chato. Nesse aí eu já puxei um pouco a Jandira nesse sentido, em questão de ciúme. Não em questão do que ela fez e acarretou esse tipo de problema todo para mim, que era criança que estava vindo para o mundo, porque eu estava na fase do conhecimento, do desenvolvimento, do entendimento. Eu não entendia a vida, eu estava aprendendo. E eu não me ligava, se você reparar bem na novela que a Ivani Ribeiro colocou, que era minha professora predileta, que eu chamava de Dona Carmen. Se você reparar bem tanto na novela quanto no livro, você vai ver que minha índole em questão de respeito às pessoas, né, às convivências, era fundamental, mesmo porque meu pai, o seu Paulo, que era o Benedito Ribeiro, ele sempre foi um homem respeitador. Então as pessoas elas têm um ato de costume, porque ela está acostumada a errar, faz merda e acha que todo mundo é igual a ela. Ainda mais essa geração de hoje, que não sabe o que é roça, não sabe o que é carroça, não sabe o que é uma fruta orgânica, não sabe nem o que é botar, que é roubar fruta no terreno dos outros. Aí o que acontece? Hoje se fazem isso, mata, enforca, aprisiona, né? Aí eu fico vendo essa desigualdade, essa indiferença, porque eu também sou cidadão, estou sujeito a passar por isso também. E se eu não virar mulher nessa hora, rapaz, aí eu vou ter que me vestir de palhaço diante desses cidadãos que parecem Robocop. Não é à toa que os Mamonas Assassinas botou aquela música, Robocop gay. Tá? Porque denigre, tá? Há outros trabalhadores que querem trabalhar correto. Por quê? Em vez de entrar para uma corporação, para um lugar para manter a ordem, a decência, o trabalho e a defesa do cidadão, aí vai para ficar com o celular na mão de bate-papo. Aí não sabe da causa qualquer coisa que a pessoa fala na rua, porque você sabe que existem pessoas maliciosas, aí acaba acreditando porque é bonitinho, ou porque está de terno, ou porque está de pastinha na mão. Não é assim que funciona. Aí julga uma outra pessoa porque é maltrapilha e acha porque é maltrapilha é bandido. E ladrão que é ladrão não tem maltrapilha. Vem de terno e gravata e a gente ainda serve cafezinho para essa corja. Açoeiro, quando casou com Esther, se você reparar bem, Esther já foi enviada por Deus para casar com Açoeiro para evitar esse tipo de problema em questão do que ocorreu com Mardoqueu, em questão da inveja do seu sucessor, que eu não lembro o nome dele aqui agora, que nem me faz questão de lembrar, porque ele queria matar o povo de Deus. E Esther também, em questão que eu não lembro do povo de Israel, né, agora, não lembro agora. Aí foi pela ordem desse mal amado, né, o subordinado do rei, porque o rei deu a confiança do seu anel para ele e deixou na mão dele essa responsabilidade, ele achando que estava com a responsabilidade na mão, podia fazer acontecer. Então ele achou que destruindo, né, Israel, que ele criou uma situação que o povo estava se levantando contra o rei para criar essa guerra, então ele criou uma guerra. Olha como é que está o país de hoje. Armamento não vai resolver nada. Na nossa época não podia nem ter comercial de arma, muito menos brinquedo, foi tirado tudo da loja. Já para não gerar violência, porque violência gera violência, porque você mata uma pessoa, você sempre ativa. Eu estava falando aqui, eu estava conversando com meu companheiro, falando sobre traição. Judas não se matou, não. Judas não foi Judas que se tirou a própria vida, não. Deixa eu explicar como funciona. Traição. Traição, eu costumo dizer que é algo que fede. E quanto mais você mexe, mais ela fede. E quem é que me mostra na face da terra que quem que já traiu já se deu bem? Ou já pagou com a vida,
ou já pagou com a morte, ou já pagou com o filho, não é? Veio a história aí de Davi, como eu falei, entre outros da Bíblia, né? Da Bíblia. E então, quando Judas, né, quando o povo, os fariseus estavam perseguindo Cristo, eles estavam por causa da inveja. Por quê? Porque Cristo era uma pessoa muito bem sucedida diante da sociedade, questão dos atos que fazia de ser bom. E ser bom não é bom para eles, porque estão já acostumados a viver na maldade. E eles acham que todo mundo tem que ser igual a eles. Então, como Jesus não era igual a eles, né, lutava contra essa malicência que havia no coração do homem, então o que acontece? Ele pegou, né, ele escolheu pessoas ali para poder estar ajudando ele nesse trabalho, para levar o amor, para levar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus era o amor. E é o amor. E Judas, vendo, né, as situações dos reis, estando no meio deles, né, os trajes, ele começou a se envaidecer, ele começou a se corromper, ele começou a querer tudo aquilo que aquele povo tinha, porque como ele estava pobre, não tinha ele vivido do seu trabalho, ele queria ter vida fácil, ele queria ter uma vida tranquila e ter uma vida como daquele povo, nem que isso custasse a vida do seu próprio irmão. E Judas, vendo tudo aquilo, ele pegou, né, o que aconteceu? Entregou Cristo, né? Ele vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Era muito dinheiro naquela época, 30 moedas de prata era muito dinheiro. Um traidor, tanto na nossa vida, como no povo de Faraó, Jesus ele não veio para abolir a lei de Moisés, tá? Que naquela época diz que os que praticassem tal atos, né, teriam que ser mortos. E quando Jesus viu aquela mulher adúltera, né, lá em João 8, né, para ser apedrejada, ele olhou para aquela multidão, escreveu no chão todos os pecados, não colocando nome, mas erros e pecados ali, e olhou novamente para a multidão e perguntou: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a pedra sobre essa mulher. Quando as pessoas leram as escritas que estavam no chão, foi saindo desde os mais velhos até os mais novos. E não ficou mais ninguém, a não ser Cristo e aquela mulher, porque todos ali tinham pecado. Então o único que poderia não ter condenado aquela mulher era Jesus Cristo. E mesmo assim ele perdoou. Então quando você comete uma traição para a lei do homem, claro, eu não aceito traição, né? Já por quê? Porque eu já traí pra caraca. Existem dois tipos de traição. Existe aquela traição que você trai, né, e acha que o outro já traiu pra caramba no passado, já fez merda, já aprontou pra caramba, e acha que o outro também vai trair. Ou existe aquele que trai, e por trair, acha que o outro é igual, e começa a cobrar daquela outra pessoa, achando que aquela pessoa também está traindo. Aí é onde acaba acarretando as brigas, as confusões e questão das discussões, porque a traição, ela fede, a gente sente a traição. Só que se depender da gente, não vai adiantar. Se você perguntar ao seu companheiro, a sua pessoa, falar, você me trai? Você acha que ele vai falar que trai? Não, ele vai mentir, mas você vai ver no olhar dele que ele está mentindo. Eu costumo dizer que quando você chega num local e a pessoa não te encara, que ela abaixa a cabeça ou faz cara feia, porque o diabo, ele é feio, tá? E quando vem bonito, vem para te enganar, mas tem gente que não consegue nem ver bonito, que tem que nascer de novo, que já faz a cara feia, já nasce com a cara feia, que só dá na causa, porque eu costumo dizer que feio não são as pessoas não, feio é o que sai da boca das pessoas. Aí o que acontece? Aí começa a julgar aquela outra pessoa pela mesma situação. Gente, olha só, eu não falo, eu disparo, né? Eu já passei até do tempo, do horário. Então assim, vou só finalizar aqui em questão da traição, né? Senão eu vou estar contando história atrás de história, e Luluzinha e Alvin gostam de contar história, né? Porque eu adorava ouvir as histórias da Luluzinha, né? Daqui a pouco ela está aparecendo aí de volta, tá? Mas ela só depois que melhorar um pouco esse tempo. Agora quem está apresentando para você aqui é o Alvin. Então assim, gente, traição para o povo de Faraó, né? É uma coisa inaceitável. Mas tem que ser julgados dois fatores, de quem trai e do traidor, tá?
Agora, existe traições, como eu estava te falando, que é aquela pessoa que trai e acha que o outro vai trair, aquele que já traiu, acha que o outro vai trair e compara aquela pessoa em questão do passado que viveu. Mas vou te dizer, aquela pessoa que não te encara, que não olha para você, ou que te fala pelas beiradas, cuidado, porque serpente anda pelos cantos, tá? Cobra criada anda pelos cantos, tá? E outra, é traiçoeira, porque só espera o momento certo para dar o bote, tá? Mas eu vou só dizer uma coisa para você, tá? É que eu falo com meu companheiro, eu não aceito traição. E outra, a pessoa que me traiu vai trair uma vez só, não quero nem olhar pra cara, tá? Se continuar, a minha vida vai continuar andando. Porque eu sei que eu luto para não trair, tá? Porque é difícil, é uma luta comigo mesmo, travada. Agora, o mal que eu não desejo para mim, eu não desejo para os outros, mas cuidado com a lei da atração, tá? Você tem filho? Você tem netos? Você ama a sua vida? Então procura não fazer o mal com os outros. Não trai. Sabe por quê? Não foi Judas que tirou a própria vida, não. Porque o traidor, não só no olhar humano, como qualquer instituição, sempre vai ser um traidor. Ainda mais quando o traidor é inocente, que foi seu amigo, assim como Davi era amigo do seu grande soldado e mandou matar o seu próprio amigo para desposar da sua esposa. E pagou um alto preço por isso. Então, cuidado. Vou te dar um exemplo aqui. Se você não toma banho, você fede. Se você não cuida, você anda mal cheiroso. Agora, quem rouba, compra passagem para o inferno e de primeira classe. É só ler os 10 mandamentos de Moisés. Tá? Bem, voltando ao assunto do meu pé de laranja lima, então assim, então traidor sempre vai ser traidor, tá? Graças a Deus eu procuro não trair, luto para não trair, que é difícil, tá? Não é fácil. Que é cada situação que a gente passa, que meu Deus do céu, a carne fica que só Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está sempre nos orientando e nos dando direção para a gente não cair, né? Por mais difícil que seja, mas para Deus nada é impossível. Né? Então assim, isso porque eu zelo o casamento, né? Agora se eu fosse solteiro era outra coisa, né? Jamais eu sairia com o marido dos outros, né? Eu viria uma vida normal, mas sem... Eu acho que tudo isso mantém um caráter, uma responsabilidade diante da sociedade e do nosso igual, porque o mal que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então você vê que o livro Meu Pé de Laranja Lima, né, que foi escrito pelo meu pai, José Mauro de Vasconcelos, ele trouxe riqueza, porque esse livro ele rodou o mundo inteiro. A minha família recebe essa autoria, todos têm direito a receber a autoria, porque todos fizeram parte, todos que recebem a autoria desse livro, são pessoas que fizeram parte dos personagens, na qual representavam os autores, que somos nós. Eu fui zelado pelas minhas desobediências, segundo, né, os erros de Jandira, né, que eu acabei pagando, porque ela não foi mãe. Mas eu a perdoo, tá? Eu quero morrer, mas com meu coração limpo, puro. Eu peço a Deus para que nunca entre mágoa no meu coração, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu também tenho filhos e eu jamais queria que meu filho apesar de eu ouvir algumas palavras, não diretamente, mas escrita, né, enviada por amigos dele, né, mandando um recado para mim, é triste. Né, e assim, gente, eu só sei dizer uma coisa. O bom que eu sei que a minha história está sendo divulgada. Eu não recebo a autoria do meu livro, continuo pobre. A minha casa aqui, olha, né, tu paga aqui R$ 350 de aluguel. Pago água, né? E aqui aquelas telhas bem antigas, né, que é cheio de cupim, que está com risco de cair, já está caindo já um monte de farelo, já está criando buraco nas telhas. Estou vendo que até minha permanência aqui nessa casa acho que não vai durar muito tempo. Eu até queria ficar, porque o que me prende aqui são minhas plantas. Eu vou ter que sacrificar meu pé de mamona, né? E vai ser triste, eu vou ter que levar as sementes, né? Mas vai ser triste ter que cortar meu pé de mamona, que eu já tenho há anos aqui que me acompanha. A citreira eu vou ter que poldar ela para poder estar levando, né? Vou ter que comprar um vaso para colocar para ela ir bem, né? O que eu puder estar levando no meu jardim eu vou estar levando, né?
e ver o que eu posso fazer, porque eu queria ficar aqui nessa casa, eu gosto muito aqui dessa casa, né? Só que eu, assim, você sabe que toda pessoa que aluga, ela quer só receber o aluguel dela, ela não quer ter compromisso com as fazer. A parede do meu quarto está um buraco enorme, né? Devido ao problema que houve no esgoto, que eu pedia para ele sempre lá fazer, limpar, não vinha até o outro vizinho vir limpar, onde deu infiltração na minha parede e quebrou a parede toda. Eu não vou gastar dinheiro com uma coisa que não foi minha culpa e uma coisa que a pessoa não quer investir, mesmo porque eu não tenho condição para isso. É... Por isso que a casa está assim, ó, nesse jeito assim. A gente tem até medo, né, de fazer alguma coisa, porque aqui quando chove alaga, parece um rio, né, entra água. Mas graças a Deus, a última vez que tentou entrar água, eu fiz a oração de Nossa Senhora da Aparecida e, logo a água cessou. As telhas estão caindo, eu tenho que estar sempre subindo com as escadas, agora mesmo tenho que estar subindo, eu vou até filmar na hora que eu estiver fazendo, para vocês verem como é que está a situação da casa. Né? Então assim, não tem como a gente fazer uma melhora melhor, então eu vou fazendo manualmente, né? Eu vou usando a criatividade para manter, é mesmo porque aqui é um ponto onde eu já moro aqui há 7 anos, gosto daqui, que eu fiz uma família nessa comunidade, gosto de todas as pessoas aqui, graças a Deus, como eu te falei, eu não tenho problema com ninguém daqui. Né? Ontem mesmo eu estava indo à noite, né, para poder comprar meu carvão, né, para poder colocar na minha locomotiva, e conversando com os meninos, né, a gente conversando, ele, não pode entrar de guia aqui não, aqueles guias, né, que eu uso, né, que eu falo que coisa material não entra no céu, o que entra no céu é a alma, né. E ele pegou e falou assim, porque o meu arrebentou, aí já leva para o lado da maldade. Eu falei, olha só, rapaz, presta atenção, se o seu guia arrebentou, é sinal que Deus está te dando o livramento, já está na hora de você renovar. Ele olhou para minha cara, aí você vê, muitos não têm estudo, muitos não têm conhecimento, porque teve que trabalhar cedo para botar comida dentro de casa. Eu sei o que é isso, porque eu nunca dependi de família, nunca dependi de parente. Como eu te falei, eu trabalhei em mercado, eu lembro, antigo Rainha, né? Eu trabalhei quando eu morava em Nova Iguaçu, lá no bairro de Três Corações, na rua Andréia, no número 105, onde eu morei um tempo com Jandira. Depois que eu fui pegar esse dinheiro que ela me deu, que eu fui comprar umas pipocas para poder vender na rua, no ponto de ônibus, que eu vendia pra caraca, aí eu queria ganhar mais dinheiro, né? Aí eu ia lá pro mercado Rainha, e ficava na porta e ficava carregando bolsas de senhora de idade, né? Trazendo e levando aquele peso para poder ajudar, ganhava como se fosse R$ 2 hoje. E aquilo ali juntava com o que eu fazia e, né, fazia uma boa compra para ajudar minha mãe. Fazia compras, ainda fazia compras no mercado, levava compras para minha mãe. E todo o dinheiro que eu ganhava, eu dava para ela. Eu nunca via a cor do meu dinheiro. Até minhas roupas que eu tinha, eu comprava com o dinheiro do meu suor. E como a gente era uma família de pobre naquela época, os tecidos, os panos que sobravam, a minha mãe usava para fazer roupas, né, pra gente, que ela era costureira, e eu gostava até dos shorts que ela fazia, que hoje é moda, né? Na nossa época era começo ainda, né, naquela época. E as outras achavam até diferente, né? Mas hoje as pessoas usam essas mesmas bermudas que naquela época ela fazia, que hoje nós temos aqui. E assim, gente, sabe, um desenvolvimento, como eu te falei, a gente parece que ficou no Cleiton Orlando Lopes, também um grande abraço aí para vocês, tá? Uma boa noite, boa tarde, né? E é isso. Bem, gente, olha, os discos voadores continuam me seguindo, tá? São carros, eu não sei de onde não sei se é da maçonaria, não sei se é da Rede Globo, não sei se é da Record, que na época que quando eu estava tendo as descobertas de tudo, as revelações, então eu comecei a ligar para as emissoras de TV, algumas ainda chocarrearam com o meu nome, achando que eu era mentiroso. Eu falei, ainda teve uma hora que eu falei para a Rede Globo, eu falei, vem cá, tu acha que eu vou ligar para perder meu tempo? Aí você vê a Globo News? Eu falei, meu filho, eu não perco, desculpa, com toda sinceridade. Eu não fico o dia todo na televisão vendo Globo News, eu não fico perdendo tempo
Desculpa falar a franqueza assim, porque é tanta violência que eu prefiro ir para o YouTube e ver os desenhos da minha época, como Cursinhos Carinhoso, D'Artacão, coisas que essas crianças não têm acesso porque privatizam tudo, tirando o direito dessas crianças que não têm condição financeira a ter um entretenimento, uma diversão, porque é tirado tudo da mídia, porque você já acorda de manhã já com notícias de violência, você não acorda mais com um galo cantando, com um passarinho cantando, com boi berrando, bom, a gente ainda vai brincar, é sua mãe, não era assim que a gente acordava de manhã? Hoje em dia você vê isso? Não. Aí quer dizer, por isso que esse mundo hoje está na violência que está, porque acha que modernidade, gente, eu estou suando, que meu café já até esfriou, né? Que acha que modernidade vai mudar o país. Sim, pode mudar, claro, né? Tudo que é inovado, tudo que é novo, né? Que vem para acrescentar é ótimo, mas sabendo administrar, ainda mais criança. A criança, ela está na fase do conhecimento, do desenvolvimento, do entendimento, ok? Eu quero mandar um grande abraço aí pro pessoal da maçonaria, que está aqui no meu Face, tá? O que mandaram o convite também, a vocês aí que estão entrando, sejam muito bem-vindos, tá? Quero mandar um grande abraço também pro pessoal da Igreja Assembleia de Deus aqui de São Gonçalo, de Niterói, de Jacarepaguá. Quero mandar um grande abraço aí também para os comércios e para as empresas que têm participado e patrocinado o meu projeto para que eu possa estar desenvolvendo, tá? A partir de semana que vem, já vou estar nas ruas, tá? Fazendo a venda dos DVDs. Esses DVDs que eu estou fazendo a venda agora, eu costumo dizer que é a salada mista, tá? Por quê? Devido a ter misturado tudo, e para não ter que ficar vendo um em um, eu tive que colocar em capas diferentes. Aí até na hora que eu for fazer a venda, todos eles são do mesmo projeto, eu vou estar falando que pode ser que o DVD esteja diferente. E quando eu passar novamente, é só me cobrar que eu dou um DVD novo, sem problema algum, porque eu estou sempre passando pelos mesmos locais, porque eu sempre peço contribuição às mesmas pessoas que estão sempre ajudando. Como eu costumo dizer assim, voltar para a nossa época de escola, né? Lembro quando a gente estudava, eu sempre estudei escola municipal, né? Quando a professora, ela dava um papelzinho, né? Esse papelzinho, a gente vendia entre amigos para poder fazer em época de festa junina uma boa festa junina. E eu gostava de vender, dava para meus amigos vender, ele ainda me ajudava a vender. O pessoal lá de Furnas, então, quando meu pai trabalhava, lá o pessoal me chamava de Benezinho, me dava tudo. Então, assim, gente, eu estou muito feliz, tá? A única preocupação toda, acho que essa rebeldia que eu vivi, essa tribulação na minha cabeça, que foi muito trauma que eu vivi, foi muita perseguição, muita humilhação, sabe? Foi muita dificuldade. E a única coisa que eu queria descobrir, nunca pedi nada à minha família, eu nunca pedi dinheiro. Quando eu pedia, realmente como precisava, e quando era adolescente eu não trabalhava, acabava pedindo mesmo, normal. Fora que eu ainda pegava escondido das minhas irmãs, né, para poder ir para o McDonald's ou gastar com doce, porque a gente não tinha malícia naquela época. Mas depois que a gente pega a maturidade, que a gente entra na razão, então nós sabemos que a vida é diferente, não é? Eu nunca tive mãe e pai para me defender. Eu sempre tive que me defender sozinho. Os que eu tentava, porque quando eu tentava buscar, era para poder tentar pegar o amor deles, e eles acabavam me compreendendo de uma forma diferente, ou me julgando errado, às vezes até pelos erros que os outros mesmo cometiam. E quem não te conhece, inventa. E se for para contar a historinha da carochinha, eu deixo pro diabo, que ele adora e dá ótimas gargalhadas. Pelo contrário, eu falo da minha vida. Hoje eu tenho consciência dos meus atos. Qualquer pessoa que é onde eu moro, em Niterói, em São Gonçalo, responde por mim, sabe de como que é a minha luta aqui em questão do que eu faço para essas crianças aqui da comunidade. Todas as promessas que eu fiz para as crianças, eu cumpri, né? Não tem nada que eu não tenha cumprido para as crianças. Qualquer pessoa pode confirmar isso. E a única coisa que eu queria na minha vida toda, nessa trajetória, era saber quem era meu pai. Era só isso que eu queria saber. E as pessoas me privaram disso. E para você ter ideia, eu tive que descobrir tudo sozinho. Ninguém me falou. E como eu ainda escuto vozes, e se não fosse pelo meu pai, são 3 vozes. Pode ser do meu avô, Benedito Ribeiro, do Milton,
que era meu colega, e do meu melhor amigo, e do meu grande pai, José Mauro de Vasconcelos. Então, assim, eu tenho que agradecer a Deus, primeiramente, por Ele me dar essa oportunidade, de ter me dado essa revelação da minha própria vida, com a lembrança desse meu passado. Se não fosse meu pai trazendo o entretenimento e a diversão, se eu não visse tantas histórias de pessoas, né, falando sobre o meu livro, contando as minhas histórias, interpretando a minha pessoa no cinema, no teatro, na novela, na radionovela, na antiga Tupi. E eu só não gostei desse, eu gostei de todo ato em questão, não da pessoa, eu não gostei da pessoa que está escrevendo a história, tá? Mas eu gostei da história que foi contada pelo participante, que é o personagem que fez a versão do Zezé, que é a minha história, né, que é meu nome. Acho que é por isso que eu nunca aceitei esse nome Marcos, né? Eu nunca gostei desse nome. Ninguém me conhece, a maioria, só quem me chama de Marcos é meus filhos, nem meus filhos chamam, me chamam de papai, minha família só minha família. Meus amigos só me chamam, todo lugar que eu vou tem um apelido, né? É Paco, é Brian, é Luluzinha, é Bolinha, é Alvinha, Glorinha, Aninha, é da Roça, é Macarrão, porque eu tinha o cabelo todo cacheado. E assim, gente. Então a gente vai conhecendo pessoas pela trajetória da vida, a gente vai aprendendo com pessoas. E não é dinheiro que vai me fazer melhor do que ninguém. Não é... Mas sim, é só saber que eu vou morrer e minha história está aí contada por todo mundo. Né? Como eu te falei, eu só não gostei da versão que mostra meu pai, o Benedito Ribeiro, que eu considero como pai, que foi ele que me criou, que foi ele que me educou, ele que me defendeu. Como você vê aí na novela, um excelente pai, um exemplo de pessoa. Bebia muita cachaça, muito namorador. Na duvidade deve ter até mais filhos parados aí, além das minhas duas irmãs que moram lá na Cidade de Deus, que é a Tainara e a Carol, que é a filha desse segundo casamento, que ele não era casado com a dona Stefânia, ele era juntado. E ele casou com essa segunda mulher, tendo mais duas filhas, que é a Tainara e a Carol, que são muito parecidas com a Godoy e com a Lili. Um pouco com a minha filha também, né? E assim, gente, meu pai sempre foi uma pessoa muito respeitadora, nunca roubou dinheiro de ninguém, nunca precisou roubar dinheiro para comprar cachaça. E se um dia ele ficou desempregado, não teve dinheiro, ele tinha a minha mãe, que eu chamava de vó, que no caso é minha avó, que eu chamava de mãe, que é a dona Stefânia, que é a dona Petronilha, que todas a conhecem nos Teixeira como Abigail. Ela nunca deixou também faltar nada. E minhas irmãs também sempre davam um jeitinho, fazendo uma costura, fazendo uma coisa. Então minha família ela nunca teve esse ato, desse mau costume. Agora que mudou muito, né? Não posso responder por eles agora. Eu aprendi apanhando com a família, na rua eu aprendi com os melhores. Posso dizer que a minha história, da minha infância até a minha chegada aqui de 41 anos de idade, foi semelhante à do meu pai, lendo a história dele de quando ele era adolescente, foi garoto de programa, eu fui garoto de programa. Eu vivia pelos hotéis das cidades, pelos melhores motéis, nos melhores shoppings, nos melhores condomínios. E era só empresário, executivo e pessoas da alta sociedade. Pessoas que eu, além de me relacionar, fazia uma grande amizade. Então, são meus amigos até hoje, alguns. Tem lá a Eni, né, que conheceu alguns deles, né, como o professor, o arquiteto, né. Eram pessoas de idade já, pessoas bem avançadas. Sempre gostei de pessoas mais velhas. E sempre foram pessoas respeitadoras. Vocês nunca vão ver nada de errado, nada de ato meu indiferente na rua, mesmo porque eu trabalho com criança. E criança, ela está na fase do conhecimento, do desenvolvimento, do entendimento. E se a gente põe certas coisas para a criança, a gente tira o direito da criança em questão da livre escolha. Eu tenho lá 2 filhos, né? Fiquei 12 anos casado, para poder educar, ensinar, tá? Já não amando mais, mas eu respeitava por ser mãe dos meus filhos. E é uma excelente mãe,
Tá? Isso eu não tenho que questionar, isso eu não tenho que reclamar, sempre cuidou muito bem dos meus filhos, por isso que eu nunca tive dúvida em questão dela estar criando meus filhos. Eu costumo até dizer que a nossa separação, né, porque eu já estava querendo me separar, então assim, ela só foi proporcionada mesmo por Deus para que meus filhos hoje pudessem fazer as escolhas dele. Eu, devido ter uma vida diferente, isso poderia complicar na mente dos meus filhos. Então, eu acredito até que foi armado tudo isso, já para separar e eu me separar dos meus filhos. Mas não cai uma folha da árvore, a não ser que Deus permita. E Deus permitiu que isso aconteceu. Porque a única coisa que eu não aceito na vida é traição. Não sei porque eu tenho ódio de traição. Quando eu traía, é porque eu não tinha conhecimento. E muitas das vezes eu traía porque eu não amava. Hoje eu amo e não gosto de ser traído. Né? E jamais trairia a confiança dos meus amigos, jamais. Né? Igual eu vi aí, ó. Passei por tudo isso, não, convivi nesse tempo de roça. Eu era criança, convivi tantas coisas que hoje, se eu olhar para isso, eu fico com raiva, mas só o carinho, a amizade que eu tive dessas pessoas. Tia Hilda, então, nossa senhora, é uma mãe para mim, vai ser até hoje, como eu sempre falo, é ela que me recebe na outra vida, quando eu chego, né? Ainda brinca comigo, Paco, que ela me chama de Paco na outra vida. Ela, Paco, até que você me persegue, eu começo a rir e brincar com ela, né? Que acho que é ela que vai me trazer a felicidade quando eu partir dessa vida para outra. Agradecer meu companheiro, né? Que é o Luiz. Estamos 7 anos juntos, né? E se não fosse ele, né? Me aguentou aí nesse momento de depressão, né? Vocês viram aí no vídeo, inclusive até alguns vídeos do Face eu vou já estar excluindo. O do YouTube eu vou deixar porque são vídeos antigos em questão de lembranças e eu só vou resgatar algumas coisas. Agora o que eu ver que for falar, assim, tá sendo, o que eu ver que não tem muito bom, eu vou estar excluindo, ok? E assim, não sei, sabe, eu quero melhor, eu não quero nada, eu não quero mal de ninguém, eu não quero prejudicar ninguém. Eu nunca entrei, mesmo sabendo que eu tinha razão, que existe uma lei que me defende, eu nunca quis botar minha família na justiça. Às vezes me dava raiva, sabe? Me dava vontade de fazer. Eu falava, não, é minha família, eu não vou aguentar ver minha irmã ou alguém lá diante de um juiz e eu lá contra meus próprios irmãos, não. Então assim, eu acho que é por isso que o tio Edmundo, que já está com 80 anos, mora nos Teixeira, na Vila da Dona Estela, que eu lembrei dele, né, desse fato do livro. Eu conversando com ele, eu até falei, tio, agora eu entendo por que o senhor me falava que eu teria que ser como José. Que eu teria que perdoar. José perdoou os seus irmãos. Eu perdoo meus irmãos. A única coisa que fica é as marcas, né? Isso não tem como a gente tirar. Mas eu costumo dizer que o amor, ele paga qualquer coisa, sabe? O amor, ele sabe, eu acho que o que eu não queria que fizesse comigo, eu acho que eu não vou fazer com ninguém, entendeu? E sempre o que vai valer na minha vida é o respeito, né? Eu, como eu te falei, né? Às vezes a gente acaba até pagando pelos erros dos outros, porque os outros estão acostumados a errar e acham que todo mundo é igual. E gente, eu falei que eu ia parar, eu não paro, eu continuo, eu falo, né? Tá muito quente aqui dentro, tá muito calor, eu sou, por isso que eu tô te falando, não tem como fazer a luzinha agora, porque tá muito quente, né? Então vamos falar um pouco aqui do projeto. Eu vou finalizar aqui agora e vou voltar no outro vídeo para falar sobre o projeto de alfabetização e sobre os trabalhos em questão das vendas que eu estarei indo para outros municípios, ok? Contando com o apoio, carinho e colaboração de cada um, até conseguir manter o desenvolvimento do trabalho com pessoas que vão estar fazendo aqui. Então no outro vídeo eu vou estar falando sobre isso, sobre o projeto de alfabetização, que é as apostilas que eu vou estar criando, tá? Gente, eu não faço exceção de pessoas, né? Eu trabalho em boca de fumo, tá? Eu brinco com as crianças de lá, eu brinco com todo mundo, eu não faço diferença com ninguém, tá? Eu não fico tendo essa visão que todo mundo é bandido, isso é palhaçada, que só quem mora em comunidade sabe que é disso. Eu tô para ir fazer a Rocinha,
Eu tô para fazer o Vidigal, eu quero fazer o Botafogo, né, e fazer aqui a região de São Gonçalo e Niterói. E eu vou estar levando as apostilas. Para quem não sabe ler e escrever, vai começar na parte de apontilhados, tá? E depois para a parte dos avogados, do alfabeto, onde a gente vai fazer as junções das palavras, entre outros assuntos, que eu vou estar falando nesse vídeo que eu falei, que eu vou estar fazendo ao vivo. A pessoa falar que a gente vai continuar e eu não paro, né? Então é isso aí, galera. Olha, espero que tenham gostado. Me desculpa estar sem camisa, que está muito quente, faz conta que eu estou na praia, tá? Tá bom? E é isso. E vamos ver, olha, a gente vai estar fazendo hoje. Eu não. Gostou do cabelo? Né? Aproveitando. Né? Vendo aqui, meu Deus, né? Botei aqui assim, vou botar aqui assim. Né? Meu Deus, tá? O que é isso? Só Jesus na causa, né? Aí cortar, só que eu tô pensando em botar de loiro. O que vocês acham? Né? Então vamos lá, né? Vou perguntar ao meu companheiro. Se ele gostar, eu vou e boto, né? Tô brincando. Aqui não tem essas coisas não, a gente faz isso. É isso, gente. Eu vou continuar lendo meu livro, né? Eu agradeço a todos vocês aí por estarem participando. Vou tomar outro banho, que está muito quente. Meu Deus do céu, eu comemos acho que uns 4 banhos hoje, né? Porque toma banho e já sai do banheiro suando, né? E eu te pergunto, com essa massa de ar quente que nós estamos sofrendo com essa chuva, eu vou falar que eu vou falar tudo. Boa tarde.